Ok, então, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui novamente. Eu sou Maria Simone, eu sou médica de família e comunidade e atualmente trabalho na Secretaria Estadual de Saúde e sou responsável pela área técnica Saúde da Mulher. Então, hoje, como o Djalma falou, a gente vai fazer mais uma web que faz parte dessa programação de Outubro Rosa que a gente pensou para esse mês, né? E aí essa então vai ser sobre rastreamento do câncer de colo e câncer de mama. Então eu estou trazendo aqui um pouco do protocolo do Ministério da Saúde e vou trazer um pouco também dos indicadores do estado de Santa Catarina em relação à mortalidade e cobertura do programa. Então esse aqui o que eu trouxe para você está baseado nesse caderno, que são diretrizes brasileiras para rastreamento do câncer do colo do útero, que é agora de 2016. O câncer do colo do útero, então, é o terceiro tumor mais frequente na população feminina, fica atrás apenas do câncer de mama e do câncer coloretal. Ainda é a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Com uma estimativa de novos casos para 2018 de mais de 16 mil casos de câncer e mais de 5 mil mortes, né, no ano, aqui em 2013. Né. Aqui eu estou trazendo para vocês também a taxa de mortalidade por neoplasia de colo do útero em Santa Catarina. Então, o que chama atenção nessa curva é a gente perceber que nos últimos 10 anos, a mortalidade por câncer do colo do útero ela vem aumentando no estado, né? Ela tem um leve aumento, quando a gente esperaria que ela estivesse em declínio. Como a gente tem um programa de rastreamento e se a gente detecta o câncer em lesão pré-clínica, a gente consegue diminuir a mortalidade, a gente consegue curar a mulher desse câncer. Quando a gente vê esse gráfico que mostra que a mortalidade está aumentando, então a gente faz algumas perguntas, né? Por que não está dando certo? Né? O que está acontecendo que a gente não consegue diminuir a mortalidade? Isso não é um gráfico apenas de Santa Catarina, se a gente for fazer isso de outros estados do Brasil e do Brasil como um todo, isso se repete, né? O Brasil não consegue diminuir a taxa de mortalidade por câncer do colo do útero com o programa de rastreamento. E aí o que eu vou trazer um pouco para vocês hoje vai ser discutir um pouco isso, tá? E quando a gente fala de mortalidade, é claro que mortalidade não significa só rastreamento, né? Você diminuir mortalidade depende também de diagnóstico oportuno e de tratamento oportuno, né? Mas nós da atenção básica somos responsáveis justamente pela cobertura do rastreamento, né? Então é sobre esse aspecto que eu vou falar aqui hoje. Aqui então são os indicadores de cobertura do programa de rastreamento do câncer do colo do útero em Santa Catarina. Então vocês vão ver aqui que de 2012 a 2017 a gente varia um pouco, né? 2012 estava quase 70%, baixou em 2014 e aí subiu, e a gente agora em 2017 uma cobertura de 50%, né? Como é que a gente faz o cálculo desse indicador? A gente pega pelo CIA, né? Então a gente pega procedimentos, número de preventivos, né, de citopatologias para rastreamento que foram realizadas na mulher na faixa etária preconizada, 25 a 64 anos, em determinado local e ano, e divide pela população do local, que é dividida por 3. Por que a gente divide a população feminina por 3? Porque é preconizado que se faça depois de 2 preventivos normais, a gente começa a fazer rastreamento a cada 3 anos. Então, por isso que no cálculo do indicador já se divide a população feminina por 3, ok? Então, aqui eu trago rapidamente os indicadores de cobertura do programa de rastreamento em Santa Catarina. Aqui eu trouxe, tá errado aqui, é 2015 a 2016, tá? Então, em rosinha 2015, em roxinho 2016 e em verde 2017. Aí é por região de saúde, para vocês darem uma olhada na região que vocês fazem parte, né? Então, na primeira coluna eu coloquei a população feminina de cada região. Na segunda coluna eu coloquei, se fosse pensar numa cobertura 100%, quanto de citopatológico teria que produzir por ano. E aí depois começa o que foi produzido em 2015 e a meta alcançada em 2015, a produção de 2016, a meta de 2016 e a produção de 2017. Então vocês podem observar nas suas regiões que a variação que isso tem a cada ano. Mas veja, assim,
esse indicador, esse sistema de informação, ele me dá número de procedimentos, tá? Ele não me diz exatamente quantas mulheres estão fazendo esses procedimentos, né? Então, se a mesma mulher fez vários preventivos no ano, ela entra como se fosse uma mulher diferente, tá? Porque o cálculo é número de procedimentos. Então, a princípio, a gente esperaria que a mulher que fez o exame em 2015 não seja a mesma que fez em 2016 e não seja a mesma que fez em 2017, né? Nós esperaríamos, nesses 3 anos, cobrir 100% das mulheres nessa faixa etária. Se a mulher que fez em 2015 é a mesma que fez em 2016 e é a mesma que fez em 2017, a gente provavelmente está superestimando esse indicador, né? E aí, quando a gente vai, então, no Siscam, né, e aí o Siscam, eu consigo, então, pegar mulheres da população-alvo que fizeram os exames, então veja que no Siscam eu consigo tirar não por procedimento, eu consigo tirar por mulheres da população-alvo que realizaram os exames. E aí eu fiz uma série histórica de 2015 a 2017, né, justamente porque são 3 anos, né, e aí o que a gente vê? Nós temos uma população no estado de 1.700.000 mulheres, né? E as mulheres que foram rastreadas nesse período foram 703.000, ou seja, nós temos uma cobertura de 41%, então realmente é superestimado. Aqui quando fala que a gente tem, se fizesse uma média, ia dar uns 53%, né? Pelo número de procedimentos. E quando a gente vai para o número de mulheres, aí diminui. E aí aqui a gente tem a real cobertura, né? 41% de cobertura das mulheres nessa faixa etária. Então, é uma cobertura baixa, né? E apesar do grande esforço que a gente tem nas unidades básicas, apesar do grande investimento que a gente faz de agenda, né? É um dos programas que a gente tem muito carinho e a gente faz muito citopatológico, a gente faz outubro rosa, a gente faz mutirão preventivo, né? A gente conversa com as mulheres, a gente faz educação em saúde em relação a esse assunto e ainda assim a cobertura para nós é um desafio, a nossa cobertura ela é baixa. E isso provavelmente tem a ver com o fato da nossa mortalidade também não diminuir. Então, o que a gente percebe? Que tem um contingente de mulheres que são super controladas, que são aquelas que fazem exames todos os anos, e tem um contingente de mulheres que não fazem os exames, né? Ou elas nunca fazem, ou fazem muito de vez em quando, né? Com intervalo maior do que 3 ou 4 anos, né? Quais são os fatores de risco para o câncer do colo do útero, né? Então, a gente sabe que a infecção pelo HPV, isso está bem estabelecido na literatura, né? Do papel do HPV na etiologia do câncer de colo, do tabagismo, a iniciação sexual precoce, a multiplicidade de parceiros sexuais, a multiparidade, os contraceptivos orais, a idade, né? A maioria das infecções por HPV em mulheres com menos de 30 anos regride espontaneamente, ao passo que acima dessa idade a persistência é mais frequente, por isso que conforme aumenta a idade, maior a chance de ela desenvolver um câncer de colo. Mas a mortalidade por câncer do colo do útero no Brasil não segue exatamente os fatores de risco, tá? Quem morre no Brasil por câncer de colo são as mulheres na idade adulta, as sem companheiro, as donas de casa e as residentes em bairros com baixas condições socioeconômicas. Ou seja, a mortalidade por câncer de colo está muito ligada a um fator socioeconômico, está muito ligada a uma desigualdade social. E são essas as mulheres que elas precisam ser rastreadas, né? Essas mulheres elas não podem não serem rastreadas, porque são as que mais morrem, né? Se a gente for ver aqui, são as mulheres mais pobres, né? Sem companheiro, donas de casa, que residem de baixas condições socioeconômicas, são as mulheres mais pobres. Às vezes as que têm mais filhos ou que trabalham em empresas que não aceitam atestado, ou se falta um dia perde uma gratificação, e aí elas evitam perder o trabalho justamente para não perder essa gratificação, ou elas não têm com quem deixar os filhos para poder ir na unidade fazer o exame,
ou naquele sábado que você abriu, ela aproveitou que era sábado para fazer uma outra atividade que pudesse ali aumentar a renda. Então é um desafio mesmo a gente criar estratégias para aumentar a cobertura nessa faixa da população, porque é a que continua morrendo por câncer de colo no estado e no Brasil como um todo. O que é o rastreamento? Aqui eu estou trazendo só o conceito do rastreamento, né? Uma realização de testes relativamente simples em pessoas sadias, com o intuito de identificar a doença em fase pré-clínica, assintomática. O teste deve ser comprovadamente eficaz na diminuição da mortalidade pela doença rastreada. Ou seja, rastreamento é muito diferente de fazer diagnóstico. Você faz diagnóstico quando a pessoa ela chega. Então, por exemplo, ela tem dor na relação, ou ela sangra depois da relação, né? Isso já tem um certo tempo. Se você vai fazer um citopatológico nessa situação, você já está pensando em câncer de colo e você está fazendo um exame diagnóstico. Você quer saber se aquele sangramento, aquela dor na relação pode ser um câncer, né? Então, o citopatológico vai ser diagnóstico, né? Citopatológico de rastreamento, e aí a mesma coisa depois que a gente vai falar da mamografia, de rastreamento, é quando ela não tem queixa nenhuma. Ela não tem queixa, ela não tem nenhum sintoma, você examina o colo, ele está visualmente normal, então você está fazendo um exame de rastreamento. Tá? Então uma pessoa que não tem queixa, não tem nada, você convida ela e sugere ela para fazer um exame para procurar a doença, mesmo ela não sentindo nada. Então isso aqui é um rastreamento. E para você convidar uma pessoa saudável, sem queixa, e resolver fazer um exame nela, você tem que ter certeza de que isso vai beneficiá-la. Você tem que ter certeza que esse exame vai trazer benefício e não malefício. E o benefício que a gente quer é diminuir a mortalidade. Tá? Então, quando a gente fala em rastreamento, o que a gente observa é, se rastrear para essa situação diminui mortalidade? Diminui. Então, a gente faz rastreamento. A gente não observa tempo de sobrevida. Tá? Então, a gente não calcula, para saber se um rastreamento é eficaz ou não, o tempo de sobrevida da pessoa com aquela doença. Por que a gente não faz isso? Porque isso é o que eles chamam de viés de antecipação. Se você acaba diagnosticando a doença antes mesmo dela ter sintoma, é claro que a sobrevida vai ser maior, né? Porque você diagnosticou ela muito antes, tá? Mas o que interessa aqui é mortalidade. Na questão da prevenção secundária, então, que a gente fala da detecção precoce, né? O que nos interessa é diagnóstico precoce e rastreamento. Aqui eu trouxe só para diferenciar. Diagnóstico precoce é quando a gente identifica a identificação da doença em estágio inicial por meio de avaliação diagnóstica. É quando a mulher, assim que ela percebe um sangramento, assim que ela começa com dor, assim que ela percebe alguma coisa diferente, ela já vem consultar, a gente já consegue dar acesso e já consegue fazer o exame. E aí a gente faz um diagnóstico precoce, né, na fase inicial da doença. Rastreamento, então, é quando a gente faz na mulher que não tem queixa nenhuma. Tá? E quais são, então, as recomendações para o rastreamento de acordo com as diretrizes, né? Aqui eu trouxe um pouco da história natural do câncer do colo do útero, porque são essas características que fazem dessa doença uma doença que vale a pena rastrear. Então, é uma doença que tem um longo período de lesões precursoras, né? Então, você consegue identificar lesões pré-câncer, antes de se transformar em câncer. E mesmo essas lesões pré-câncer, elas duram vários anos. Elas são assintomáticas, então vale a pena fazer naquelas que não têm sintomas, porque elas são assintomáticas. E elas são curáveis na quase totalidade dos casos, se tratadas adequadamente. Então, se for feito um rastreamento e um diagnóstico oportuno e um tratamento oportuno, elas são curáveis em quase 100%. E essas lesões, elas são conhecidas como NIC2, NIC3 ou adenocarcinoma in situ. Então, são as lesões precursoras do câncer. O NIC1, que antigamente a gente considerava também uma lesão pré-câncer, hoje a gente não considera mais. Hoje o NIC1 ela representa uma infecção transitória para o HPV, tem uma alta probabilidade de regredir espontaneamente com a imunidade da mulher. Então, atualmente ela não é considerada mais como uma lesão precursora, tá? Ela é considerada uma infecção transitória pelo HPV.
E qual é a periodicidade, então, que está preconizado nas diretrizes? O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras é o citopatológico, e os 2 primeiros exames devem ser realizados com intervalo anual, e se ambos os resultados forem negativos, os próximos devem ser realizados a cada 3 anos. Então, 2 anuais normais, você pode colocar no programa de rastreamento a cada 3 anos. A população-alvo, né, que a gente vai convidar para o rastreamento. Então, são aquelas mulheres de 25 anos, maiores de 25 anos, né, e que já tiveram atividade sexual. A gente evita o rastreamento antes dos 25 anos. Os exames devem seguir até os 64 anos, e naquelas mulheres sem história prévia de doença neoplásica pré-invasiva, interromper quando elas tiverem pelo menos 2 exames consecutivos normais nos últimos 5 anos. Para aquelas mulheres que têm mais de 64 anos e que nunca se submeteram ao exame, a gente deve realizar 2 exames com intervalo de 1 a 3 anos, e se ambos forem negativos, aí elas podem ser dispensadas. Mas veja que a gente precisa fazer pelo menos 2, tá? Mesmo que ela tenha mais de 64 anos. E aqui, então, a importância da adequabilidade da amostra. Para a gente, então, ter segurança de falar para essa mulher que ela pode entrar no programa de rastreamento a cada 3 anos, a gente tem que garantir uma boa coleta, né? E nessa coleta, então, como é que eles colocam? Como é que eles definem a adequabilidade? Ou é satisfatória ou é insatisfatória, né? E aquela que é insatisfatória para avaliação é aquela que a leitura está prejudicada por razões de natureza técnica ou de amostragem celular. Ou teve sangue, ou teve muito secreção, ou as células ficaram muito sobrepostas, ficou muito grosso ali na lâmina, ou teve problema do fixador, né? Nesse caso, o exame deve ser repetido em 6 a 12 semanas, tá? Então, no máximo em 3 meses, já fazer um novo citopatológico. E aí, se possível, fazendo a correção do fator que motivou o problema, né? Então, se ela tivesse uma leucorreia, tratar a leucorreia primeiro, né? E a amostra satisfatória para avaliação designa a amostra que apresente células em quantidade representativa, bem distribuída, fixadas e decoradas, de tal modo que sua observação permita uma conclusão diagnóstica. Aqui, só voltando um pouco na amostra insatisfatória, a gente orienta, né, aquelas mulheres que procurarem a unidade com uma queixa de leucorreia, o ideal é que a gente trate a leucorreia, né, verifique se aquilo é uma IST ou uma infecção, uma vaginose, né, e depois, posteriormente ao tratamento, fazer a coleta do preventivo. Das células presentes na amostra, o mais importante, então, é a representatividade da JEC, que é a junção escamo-colunar, que é onde acontece a maioria dos cânceres do colo do útero. E a gente obtém amostras da JEC quando a gente utiliza a escovinha. Então, a gente usa a espátula e a escova para garantir que a gente pegue células da JEC. E é muito importante que se observe no laudo essa representatividade dessas células, tá? Porque se o citopatológico não apresentar essas células, a gente não garante essa mulher todos os benefícios da prevenção, né, de ter participado do programa de rastreamento. Tem algumas situações especiais, então a gente fala da gravidez, né? Na gravidez a JEC geralmente está exteriorizada, a gente vê que ela é ectopia, né? Então a gente não precisa, pode, mas a gente praticamente não usa a escova, justamente porque não precisa, a gente consegue perceber que só com a espátula a gente consegue pegar a JEC. E o rastreamento segue as recomendações e de faixa etária como igual às outras mulheres, tá? A gente não precisa fazer preventivo só porque ela está grávida, tá? A gente faz o exame especular, faz o exame ginecológico e se tiver no prazo a gente vai fazer. Na pós-menopausa, mulheres na pós-menopausa devem ser rastreadas de acordo com as orientações para as demais mulheres também. E aí no caso que a gente vai fazer a estrogenização se necessário, né? Quando é que a gente vai fazer a estrogenização? Se no laudo se houver uma grande dificuldade na coleta, né? Não conseguir fazer a coleta, não conseguir fazer o exame especular, ou se no laudo já vier com leitura prejudicada por atrofia.
aí tem uma indicação de proceder à estrogenização. Mas acho que mais pra frente tem um slide sobre isso. Outra situação especial é a esterectomia total. Então, se ela já foi esterectomizada por lesões benignas, sem história prévia de diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de alto grau, então ela pode ser excluída do rastreamento, né? Desde que ela apresente exames anteriores normais. Agora, se ela foi esterectomizada por uma lesão precursora do câncer do colo, aí ela vai ser acompanhada de acordo com o protocolo daquela lesão. E aquelas mulheres sem história de atividade sexual, a gente não submete elas ao rastreamento porque elas não tiveram contato com HPV. Outra situação especial ainda, então, aquelas pacientes portadoras do vírus HIV, mulheres usando imunossupressor por causa de alguma transplante de órgãos sólidos, né? Ou por causa de tratamento de câncer também, e aquelas usuárias crônicas de corticosteroides. O exame citopatológico deve ser realizado após o início da atividade sexual, com intervalos semestrais do primeiro ano, e se normais, manter seguimento anual enquanto se mantiver o fator de imunossupressão. Então veja que é diferente, tá? Ela faz semestral e depois ela faz anual, tá? E aquelas mulheres HIV que tem uma contagem de linfócitos CD4 abaixo de 200, essa se mantém com rastreamento semestral, tá? E isso porque a prevalência da infecção pelo HPV e a persistência viral e a infecção múltipla nessas mulheres é mais frequente. No caso de mulheres com menos de 25 anos, o câncer é mais agressivo, inclui tipos histológicos mais raros, mas o que aparece, que é uma grande dúvida, sempre tem essa pergunta em mulheres menores de 25 anos, é que as mulheres que elas têm câncer, pode acontecer câncer em mulheres de 25 anos e pode inclusive ter óbito, né? O que se mostrou é que rastrear essas mulheres não as protegeu do câncer, né? Então, rastrear universalmente essas mulheres aumenta muito o sobrediagnóstico e o sobretratamento. Então, para essas mulheres, o que a gente precisa fazer mesmo é falar sobre sexo seguro, né? Se elas têm a tendência de ter cânceres mais agressivos e um rastreamento não as protege da mortalidade, a gente precisa mesmo que elas não sejam expostas ao fator causal do câncer, que é o HPV. Então, o que a gente precisa mesmo fazer com essas meninas é educação sexual, falar sobre sexo seguro, né? E isso a gente vai fazer sem necessariamente colocá-las num programa de rastreamento. E sempre lembrar que se a mulher tem sinal e sintoma, ela vai fazer o citopatológico independente da idade. Aqui só para lembrar da citologia oncótica em mulheres sintomáticas. Às vezes as mulheres vêm com sintomas, né, que a gente até pensa em câncer de colo e o resultado vem normal. A gente não pode se contentar com esse exame, tá? 50% dos exames pode vir falso negativo. Justamente porque às vezes o sangue ou o material necrótico que vem junto com a lâmina atrapalha o patologista. Então, sempre que a mulher tiver sintomas, mesmo que o exame dela seja normal, a gente continua a investigação. Aquilo que eu já falei antes, né, daquelas mulheres que têm atrofia, se a atrofia prejudicar a leitura da lâmina, a gente procede à estrogenização. E aqui então, só resumidamente, como a gente vai falar de câncer de colo e de mama na mesma web, não consegui trazer todo, né? Eu quero mais chamar a atenção para vocês em relação a esse assunto e mais assim, dar vontade em vocês de ir atrás das diretrizes e ler. São diretrizes que estão disponíveis para download no site do Ministério da Saúde. Então aqui resumidamente do câncer do colo, né? Quando a gente tem ascos, né, em menor de 25 anos, a gente repete em 3 anos. Se tiver entre 25 e 29 anos, a gente vai repetir em 12 meses. E se tiver maior que 30 anos, vai ser em 6 meses, tá? Isso naquele ascos, possivelmente não neoplásicos. Quando vem o ascos que fala que não se pode afastar lesão de alto grau, a gente já deve encaminhar para colposcopia, tá? Aquelas que têm células glandulares atípicas também vai para colposcopia, porque não é o achado que a gente espera achar, que é as células glandulares atípicas, né?
E células atípicas de origem indefinidas, também a gente encaminha para colposcopia, tá? E aí, aquela que mudou bastante, né, principalmente dos que se formaram há mais tempo, né, porque antigamente NIC1 a gente encaminhava para a colposcopia. Hoje o NIC1, que é a lesão de baixo grau, se tiver menor que 25 anos, a gente repete em 3 anos, e se for maior que 25 anos, a gente só repete em 6 meses. Porque há uma grande probabilidade de regredir espontaneamente. Mas a gente faz então um acompanhamento mais de perto. E todas as outras alterações a gente encaminha para a colposcopia. Lesão de alto grau, lesão intraepitelial que não exclui microinvasão, carcinoma invasor e adenocarcinoma in situ, todos vão para a colposcopia para diagnóstico. Então, o que a gente percebe é que o diagnóstico de casos novos de câncer do colo está associado em todas as faixas etárias e situações com a ausência ou com a irregularidade do rastreamento. Agora eu vou entrar então um pouquinho nas diretrizes da detecção precoce do câncer de mama no Brasil. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Ele só fica atrás depois de pele não melanoma. Ele é relativamente raro antes dos 35 anos. Acima dessa idade aumenta a incidência e é especialmente após os 50 anos. A incidência do câncer de mama tem aumentado em todo o mundo, aqui em Santa Catarina, no Brasil, no mundo todo a gente está observando aumento da incidência, não é só aumento de diagnóstico, é aumento de incidência mesmo. E nós não deciframos ainda tudo que está relacionado ao câncer de mama como a gente já tem do câncer do colo. Existem vários tipos de câncer de mama, alguns evoluem de forma rápida, outros não, e a maioria dos casos tem bom prognóstico. Nós temos uma estimativa de quase 60 mil casos novos em 2018 e em 2013 o número de mortes de mais de 14 mil pessoas, né? Sendo 181 homens. Existe câncer de mama em homens, é raro, mas pode acontecer. Os fatores de risco para o câncer de mama, aqui já é diferente, né? Ele é multifatorial, existem muitos fatores que estão envolvidos no câncer de mama. E a idade é um dos principais fatores que aumenta o risco de desenvolver o câncer de mama. Então, nós temos fatores endócrinos ou relativos à história reprodutiva. Então, nós temos a menarca precoce, antes dos 12 anos, a menopausa tardia, após os 55, a primeira gravidez após os 30 anos, a nuliparidade. Os contraceptivos orais é um pouco contraditório, alguns estudos colocam como sendo fator de risco, outros estudos não, então ainda não está bem claro isso na literatura. Mas a terapia de reposição hormonal pós-menopausa, isso já está estabelecido, especialmente se for por tempo prolongado. Dos fatores comportamentais, ambiente, a bebida alcoólica, isso a gente sabe, a gente percebe, as mulheres hoje bebem muito mais do que há alguns anos atrás, então é um importante fator de risco. Eu vejo que o tabagismo é um fator contraditório, alguns artigos mostrando que tem relação, outros não, mas a bebida alcoólica sim, tá bem estabelecida a relação com o câncer de mama, sobrepeso e obesidade após a menopausa. E agora, uma coisa que a gente não falava muito, que agora tem aparecido nos estudos, é a exposição à radiação ionizante. Essa radiação de mulheres que fizeram radioterapia na região do tórax, principalmente quando jovens, né? E exames de imagem, e aí como raio-x, mamografia e tomografia computadorizada. E aí, nesse caso, eles colocam como exposição dependente. Quanto mais vezes a pessoa se expõe, maior a chance de ser um fator de risco, tá? E tem também fatores genéticos hereditários, de 5 a 10% só dos cânceres, o fator hereditário, a maioria não é hereditário, né? E aí tem a presença de mutação em determinados genes, câncer de mama em familiares consanguíneos, sobretudo em idade jovem, né? Câncer de ovário e câncer de mama em homens. Mas, assim, ainda falta a gente descobrir algumas coisas, né? A gente sabe que, às vezes, provavelmente vocês devem conhecer pessoas que tiveram câncer de mama e foram a óbito e não tinham nenhum desses fatores de risco, né? Então, a gente ainda tem coisa para descobrir. Aqui eu trago a taxa de mortalidade de neoplasia de mama em Santa Catarina. Então, vocês vejam, assim, que
é nítido o aumento da incidência da mortalidade por câncer de mama, tá? Não é só aqui em Santa Catarina, mas esse eu trouxe aqui de Santa Catarina, tem aumentado a mortalidade por câncer de mama. E aí a gente se pergunta, como assim, né? Então nós temos um programa de rastreamento, será que a gente está rastreando, não está? Será que tem algum problema no rastreamento, né? Será que a cobertura é boa? Porque é a mesma coisa, o protocolo de rastreamento que foi instituído no país não tem conseguido até agora diminuir a mortalidade por esse câncer. Aí agora eu trago também os indicadores de cobertura do programa aqui em Santa Catarina, então vejam que agora em 2017 deu uma melhorada, né, foi para 60%, mas antes era sempre 40%. E aí, nesse ano que passou, a gente aumentou para 60% a cobertura de mulheres com mamografia, né? E o cálculo do indicador, então, de novo, o cálculo do indicador é número de procedimento, tá? É número de mamografias realizadas, dividido pela população feminina, dividido por 2. Nesse caso é dividido por 2 porque se preconiza, então, o rastreamento a cada 2 anos, né? Aqui eu trago, então, para vocês olharem um pouquinho na região de vocês, os indicadores de cobertura do programa, né? Então, eu botei aqui as regiões, aí na primeira coluna eu coloquei a população feminina de 50 a 69 anos de cada região. Na segunda coluna, o que se esperaria de produção caso fosse uma cobertura de 100%. E aí ali no verde 2015, no vermelho 2016 e no roxo a cobertura de 2017. E aqui de novo, então, isso aqui é procedimento, tá? Se a mulher que fez o exame em 2016 é a mesma mulher que fez o exame em 2017, há uma superestimação do indicador, né? Porque a princípio se espera que não seja a mulher, porque no cálculo do indicador a gente já divide a população feminina por 2. Então se espera que a mulher que faz num ano não é a mesma que faz no outro, né? Se for a mesma, há uma superestimação do indicador. E aí quando a gente vai no Siscam e tira o relatório, e aí pelo Siscam então eu consigo tirar mulheres da população-alvo que realizaram os exames de rastreamento, aí eu vejo aqui população feminina, né, no estado, 550 mil mulheres, um pouquinho mais, né? E nesses 2 anos foi feito 196 mil mamografias. Então a nossa cobertura em 2 anos de rastreamento é 35%. Então veja que a gente, se nós considerar aqui 2016, 2017, né? Se nós fizéssemos a média 2016, 2017, ia dar 50%, tá? Mas na verdade não é, tá? A nossa cobertura mesmo é de 35%. Então a gente tem mesmo uma baixa cobertura e uma população que rastreia todos os anos e uma população que rastreia ou nunca ou muito espaçado, com um intervalo muito maior do que 2 anos, né? Aqui eu vou passar porque é de outro município. Aqui é um slide que eu esqueci de tirar. Sobre a mamografia, então, ainda é o padrão ouro para diagnóstico de câncer de mama, tá? Método padrão para detecção do câncer de cólon. E nós temos a mamografia, então, de rastreamento e a mamografia diagnóstica, né? Do mesmo jeito como a gente tem o citopatológico, a gente também tem a mamografia de rastreamento ou diagnóstica. Quando é que a gente sabe que a gente está fazendo uma mamografia de rastreamento? Quando ela vem e a gente examina, ela não tem queixa nem sintoma nenhum, né? Agora, se ela vem até pedido uma mamografia de rastreamento, a gente faz o exame físico e verifica o nódulo, né? Essa mamografia não é mais rastreamento, essa mamografia é diagnóstica. Porque você viu que ela tem uma lesão, você viu que ela tem uma alteração e agora você quer saber o que é. Então é diagnóstica. E é muito importante porque quando a gente faz o exame diagnóstico, a gente precisa dar algumas informações para o nosso colega que vai avaliar aquele exame. Então, no preventivo, se for um citopatológico diagnóstico, se ela tem um sinal, um sintoma, a gente precisa preencher o que ela está aparecendo. Se tem corrimento, que cor que é, se tem cheiro, se não tem, se ela sangrou quando coletou, se você perceber algum caroço, algum nódulo no colo do outro, tem que escrever, porque o patologista precisa saber disso. Ele vai olhar melhor a lâmina se ele tiver essas informações.
E o mamografia é a mesma coisa. Se o radiologista precisa saber se você viu um nódulo, em que quadrante da mama, se é na mama esquerda, se é na mama direita, de que tamanho que você palpou, se você achou que ele era duro, ou se ele era fibroelástico, se ele era aderido, ou se não era aderido, ou se ele era próximo do bico do seio, ou se quando você fez a expressão do bico saiu secreção, se saiu secreção de que cor que era. Então, quando você digita mamografia diagnóstica no sistema, já abre uma série de outros campos para a gente preencher. Então, é muito importante que se preencha corretamente a mamografia para o radiologista avaliar de uma maneira mais adequada e com maior qualidade aquele exame, né? Então, essa é a diferença de mamografia de rastreamento e mamografia diagnóstica. E aí, lembrando que a diagnóstica ela pode ser feita para qualquer idade, ok? Mas a mamografia não traz todas as respostas, ela tem limites, né? Ela deve ser realizada com adequado controle de qualidade e ela é menos sensível, ela erra mais em mulheres antes da menopausa, né? Geralmente mulheres antes de 50 anos têm mamas mais densas e é mais difícil de avaliar aquela mamografia mesmo. Mas isso é uma característica mesmo do exame e da mama da mulher. Então aqui as diretrizes, isso aqui é a mesma coisa do câncer do colo, né? Então aqui rapidamente, porque nosso tempo já está quase no fim, qual é a recomendação do Ministério, né? Então o Ministério recomenda o rastreamento com mamografia entre mulheres de 50 a 59 anos e 60 a 69 anos. Ele recomenda contra o rastreamento em mulheres abaixo de 50 anos e mulheres acima de 70 anos. E a periodicidade preconizada é bienal, a cada 2 anos. O autoexame de mamas, né, em relação ao rastreamento, ele já recomenda contra também o ensino do autoexame de mamas como método de rastreamento, né. O exame clínico de mamas como rastreamento tem uma ausência de recomendação, mas aqui, assim, sempre lembrar que se ela vem para mamografia, a gente vai solicitar mamografia, a gente nunca deve fazer a mamografia sem antes examinar a paciente. A gente sempre precisa fazer o exame clínico da mama antes de uma mamografia, justamente para saber se a gente vai fazer uma mamografia de rastreamento ou diagnóstica. E a ressonância nuclear magnética também ele recomenda contra o rastreamento de mama com ressonância. Então o padrão ouro ainda é a mamografia. Aqui eu trouxe só um slidezinho do autoexame, porque também é uma recomendação nova e as pessoas têm dúvidas. Assim, a gente precisa sim falar para as mulheres que elas precisam se tocar, que elas precisam se conhecer, elas têm que saber o que é normal para elas e o que não é. O que não se recomenda mais é aquela recomendação sistemática do autoexame de mamas, tá? Então, todos os meses, depois do banho, ou depois da menstruação, no banho, fazia tal posição e fazia o autoexame. É isso que não se recomenda mais, é aquela coisa sistemática, como rastreamento, né? Mas ela se conhecer, ela se tocar, é claro que a gente vai continuar recomendando isso. E aí a gente ainda, nos Outubro Rosa, né, a gente ainda vê um pouco disso ainda ser divulgado, né? Quando a gente já sabe que nos estudos que isso mostra que não se deve mais fazer, porque além de não trazer benefício, traz malefício, né? Elas às vezes detectam problemas normais, ficam muito nervosas, isso leva ao aumento de exames e desencadeia outras coisas que podem mais piorar do que ajudar. Na ultrassonografia, então, também ele recomenda contra o rastreamento de câncer de mama com ultrassonografia. O exame de rastreamento é mamografia, né? A termografia e a tomossíntese também não há evidência de que seja útil no rastreamento do câncer de mama. No caso do ultrassom, é sempre uma questão também, sempre uma dúvida, um questionamento. Hoje em dia se usa muito o ultrassom, tá? E o problema é que, assim, tá meio que virando rotina, assim. As mulheres não fazem rastreamento só com mamografia, já fazem mamografia e ultrassom junto, né? Ou quase todas as mamografias da BIRAD 0, e aí a gente faz ultrassom em quase todas as mulheres. E não é para ser assim, tá? O rastreamento é com mamografia, mas a ultrassonografia é um excelente exame e sempre vai ser utilizado numa mamografia positiva. Se a mamografia apresentar alguma alteração,
né? O próximo exame vai ser o ultrassom, né? Se aparecer um nódulo, quem vai dizer se é um cisto ou se é um tumor sólido é o ultrassom. E quem vai guiar a biópsia é o ultrassom. Então, o ultrassom é muito importante, tá? O que ele não é recomendado é como rastreamento. Então, tanto pela OMS como países com rastreamento organizado, a mamografia é recomendada em mulheres de 50 a 69 anos a cada 2 anos. E sempre lembrando que a mamografia, para avaliar uma alteração suspeita, né, então mamografia diagnóstica, vai ser feito em qualquer idade. E por que isso, né? Então a gente precisa equilibrar benefícios e riscos, né? Como benefício, o rastreamento leva a tratamento menos agressivo, ao maior potencial de cura pela detecção precoce. Os riscos, os resultados incorretos, um falso positivo que vai levar à ansiedade, a excesso de exames nessa mulher, e o falso negativo que dá uma falsa segurança. O falso negativo é mais frequente em mulheres abaixo de 50 anos, justamente porque a mamografia não consegue visualizar melhor, bem, né, uma mama mais densa, e também porque em mulheres mais jovens, às vezes acontece aquele câncer mais agressivo, que aparece no intervalo entre uma mamografia e outra. Então ela fez uma mamografia bem feita, bem avaliada, um ano depois ela faz novamente e ela já tem um câncer já com potencial metastático, mas isso é pela característica do câncer, né? Então, assim, não quer dizer que não tenha câncer em mulheres abaixo de 50 anos, né? E nem mortalidade, muito pelo contrário. 1/3 da mortalidade por câncer de mama é em mulheres abaixo de 50 anos. O que está se colocando nas diretrizes é que essas mulheres, elas não se beneficiam com rastreamento com mamografia. Não diminui mortalidade nessa faixa etária, né? Então a gente precisa ou descobrir alguma outra coisa que a gente não descobriu ainda, para usar como rastreamento, ou trabalhar mesmo em prevenção primária, né? Porque o que se percebe é que nessa faixa etária não diminui mortalidade e aumenta sobrediagnóstico e sobretratamento. Muitas mulheres sendo submetidas a mais exames e fazendo procedimentos desnecessários, né? Então nós temos o sobrediagnóstico, temos o sobretratamento, isso está nos estudos em relação ao câncer de mama, aparece bastante, e é por isso que muitos países no mundo têm alterado o padrão de rastreamento, inclusive os Estados Unidos também. E agora também esses estudos, são poucos estudos, mas já tem estudo mostrando o risco de desenvolver câncer de mama pela exposição à radiação, né? Com riscos maiores se o rastreamento é iniciado aos 40 anos de maneira anual. Então aqui que eu já falei, né, quais são os riscos. E quando a mulher tem risco elevado para câncer de mama, também é sempre uma pergunta. Quando a mulher tem risco elevado para câncer de mama, não existe uma recomendação específica para mulheres com alto risco, né? Então a recomendação é sempre falar com o seu médico. E aí o médico vai conversar com a mulher, vai conversar com ela sobre risco-benefício, vai conversar sobre o que se tem de rastreamento e juntos vão decidir como é que vão proceder. Tá? Mas não existe uma recomendação formal para esses casos. E para o diagnóstico precoce, só terminando, a gente precisa então, para diminuir mortalidade, talvez na mamografia mais importante é diagnóstico precoce, né? E esse diagnóstico precoce significa mulher informada, profissionais de saúde capacitados e garantia de confirmação diagnóstica oportuna. Então a mulher ela precisa ter acesso à mamografia. Se essa mamografia vier positiva, ela tem que ter acesso ao diagnóstico, e se vier positiva, ela tem que ter acesso ao tratamento, né, oportuno e adequado. E o que a gente vê um pouco nesse Outubro Rosa é assim, a gente faz bastante mamografias, faz bastante rastreamento, a gente foca bastante no rastreamento, e essa parte do diagnóstico, do tratamento, acaba ficando em segundo plano, né? Então, às vezes as mulheres, a gente consegue fazer bastante rastreamento e depois elas ficam numa fila de espera, meses esperando um diagnóstico e meses esperando um rastreamento. Então a gente precisa mesmo, se a gente quiser diminuir mortalidade por câncer de mama, melhorar toda essa linha de cuidado. E prevenção é possível, né? Se estima que até que
30%, 35% dos casos, até saiu uma notícia há pouco tempo, acho que foi no Jornal Nacional, que a gente consegue diminuir 30% dos casos de câncer de mama mantendo o peso corporal adequado, praticando atividade física regular e evitando o consumo de bebidas alcoólicas. Então a gente precisa trabalhar muito isso com a comunidade e bater nessa tecla mesmo, assim, evitar a obesidade, exercício físico regular, né, que se percebeu estudos mostrando que exercício físico regular libera hormônios benéficos para a mulher, e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. E a amamentação também é considerada um fator protetor. Então nós temos muito a conquistar ainda, né? Mulher informada às vezes é difícil, né? Então às vezes o Ministério fala uma coisa, as sociedades médicas falam outra, a internet fala outra, muita gente que faz material de Outubro Rosa às vezes fala outra, então é um desafio ainda a gente falar a mesma linguagem, né? O controle da qualidade do rastreamento, a adesão às recomendações, uma decisão compartilhada, a priorização de estratégias para casos sintomáticos, né? Não pode uma mulher com nódulo de mama ficar numa fila esperando mamografia, isso não pode acontecer. E os cuidados paliativos, né? Aquelas pessoas que têm um câncer, que são inoperáveis, né? Que não têm a possibilidade de cura, nós ainda temos muito a oferecer para essas pessoas. E também é um desafio, então, a gente avançar um pouco nos cuidados paliativos. Aqui do prestador, né, às vezes a gente tem dúvida em relação à qualidade do que a gente vê, né, então às vezes a gente pega um preventivo, uma mamografia que a gente tem dúvida, a gente viu uma coisa no exame físico e aí o exame não mostra, né, então a gente tem que ficar de olho, conhecer o prestador de serviço, conversar com o patologista, conversar com o radiologista quando tiver dúvidas, e se tiver dúvida solicitar auditoria mesmo, né. Nós somos responsáveis por esses exames, por essas pessoas, e a gente não pode às vezes deixar um erro que nem é nosso, atrapalhar um cuidado que a gente tem. Aqui as referências. Desculpa a corrida agora no final, mas é por causa do tempo. Então, obrigada pela atenção de vocês. Estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida. A Arvoredo pergunta se abaixo dos 50 anos não se pede mamografia nem para as mulheres, nem para as pacientes com fatores de risco ou história familiar? Então, na prática a gente pede sim, tá? Porque é isso que eu falei. Não existe uma recomendação formal do que fazer com mulheres com história familiar, né? Então, que apareceu ali, né? Depois, voltando nas lâminas, tem ali os critérios, né? Sim, pode ser feito, tá? O fato de não ter uma recomendação formal não quer dizer que não possa ser feito. Mas aí o que eles recomendam assim, que seja uma decisão compartilhada, que médicos e pacientes conversem e decidam como é que vão fazer, tá? A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela, se não me engano, ela recomenda começar o rastreamento 10 anos antes do diagnóstico do parente, né? E de maneira anual. Então, se o câncer foi detectado no parente com 45 anos, se começaria com 35 anos de forma anual. Por que então que tem essa recomendação, assim, de ausência de recomendação? Como os estudos hoje mostram que é difícil fazer diagnóstico de câncer de mama com mamografia em mulheres com mamas mais densas, que o rastreamento nessas mulheres não diminui mortalidade. E agora estudos mostrando que radiografias seriadas podem levar a um câncer de mama, né? Então não se consegue mesmo se chegar num consenso do que seria o melhor, né? Então ali o consenso vai ser uma decisão compartilhada entre médico e paciente. Nos Estados Unidos, por exemplo, que eles recomendam a partir dos 40 anos, mas hoje é uma decisão compartilhada entre médico e paciente. As pacientes assinam um termo de consentimento, né? E conversam com seus médicos e concordam que o rastreamento seja feito. Ainda ela pergunta se mulheres em uso de DIU, se existe alguma diferença na técnica de coleta do preventivo. Não. Você vai aproveitar até o citopatológico até para fazer uma avaliação, para ver se está tudo bem com o DIU, se está bem, né, para você ver o fio, né, para ver que está bem inserido. Mas no caso, assim, o cuidado mesmo ali é com a escovinha, né? Porque
Acho que a pergunta dela tem a ver assim com medo de usar a escovinha e puxar o DIU para fora. É bem difícil, tá? Para o DIU sair, você tem que puxar ele mesmo. A gente pega uma pinça e puxa. A escovinha não vai fazer isso, tá? Usar o cuidado habitual. Cerro Negro diz que estão com problema no de acesso ao Siscam devido à grande demanda do Outubro Rosa. É possível confirmar se é este o problema ou não? Também. O Siscam é um problema. A gente... eu mesmo, assim, às vezes eu não consigo entrar de tarde, consigo entrar de manhã, a 1 da tarde não consigo entrar, das 3 eu consigo, né? Mas é provável, sim, que a gente sabe que o Outubro Rosa aumenta muito a produção de exames, então aumenta o acesso, né? Então pode ser que sim, tá? Esse final de ano o Siscam tá saindo do Ministério e tá migrando para o INCA. Então a gente espera que melhore assim, essa questão do acesso e dos relatórios que a gente vai conseguir tirar. Moema, quando é realizado o exame citopatológico e não apresenta representatividade da zona de transformação, qual é a conduta a ser seguida? Tem que repetir em 6 a 12 semanas. Tá? Porque na verdade ela é uma amostra insatisfatória. Tá? Ela tem que ter a JEC. Então a gente repete. A Moema colocou que no manual de rastreamento diz que quando não apresenta zona de transformação, orienta a repetir em 1 ano. Sim, a questão é assim, ó. Pode ser colocado em 1 ano? Pode. Mas você não pode colocar em 3 anos. Essa é a questão da JEC. Porque quando a gente coloca assim, 12 exames normais, a gente vai colocar ela em rastreamento a cada 3 anos. A gente não pode colocar ela em rastreamento a cada 3 anos se não tem um exame assim com, com toda a qualidade que tem que ter, né? Pra gente colocar ela, a gente tem que ter segurança e a paciente tem que ter segurança que ela pode ir para o rastreamento a cada 3 anos, né? Então, se tu tá organizando o teu rastreamento na tua unidade, tu quer fazer essa coleta em 1 ano, você pode. Não tá errado, tá? É o que tá no protocolo. Mas se você quiser fazer dali a 3 meses, você pode também. E aí você organizar a cada 3 anos. O que se chama atenção no caso da JEC é que assim, não se coloca. O ideal é que as mulheres sejam rastreadas a cada 3 anos. Mas a gente não coloca no rastreamento a cada 3 anos se ela não tem o exame com todo o padrão de qualidade que ele tem que ter. Então é mais nisso, assim. Luiz Alves, alguma recomendação quanto à coleta do preventivo no período pós-parto? Quanto tempo após? Não tem nenhuma contraindicação, assim. Geralmente a gente não faz no pós-parto, assim, né? No pós-parto, o que pode acontecer no pós-parto, e principalmente se ela está fazendo em aleitamento materno, às vezes vem atrofia, tá? E aí a gente não sabe o que fazer com aquela atrofia, tá? Mas é por causa do aleitamento, não é por causa não é menopausa, né? Então, não tem uma recomendação específica, assim, mas para evitar essa situação e não saber o que fazer, né, a gente orienta que seja feito pelo menos com 6 meses. A não ser que seja aquela mulher que... Tem mulheres que elas estavam num segmento, estavam num tratamento, já estavam com o exame preventivo alterado, e aí elas engravidam. E aí se para o tratamento por causa da gravidez, né? E aí, assim que ela tem o bebê, já se encaminha de novo para a patologia para dar seguimento ao rastreamento. Desculpa, para dar seguimento ao tratamento, porque ela já tinha o preventivo alterado. Mas se é uma pessoa que tem os exames normais e ia fazer um rastreamento de rotina, eu esperaria 6 meses, tá? Mais para evitar essa alteração que pode aparecer. Mas contraindicação, a princípio, não tem. Assim, ó, é impossível eu esgotar todo o protocolo e nem essa é a intenção, né? Então, gostei bastante da menina que estava com o protocolo na mão ali, né? Então, é isso mesmo. A gente tem que pegar o protocolo, tem que folhear, tem que ler. Se alguém falar uma coisa, tem que questionar. E a gente tem que se apropriar desses documentos. São documentos muito bem escritos, bem embasados na literatura, são muito recentes, tá? Esse do colo e de mama tiveram revisões bem recentes. Então a gente precisa mesmo se apropriar e conhecer.
E no caso do rastreamento, assim, tendo em mente que a gente está rastreando para diminuir mortalidade, né? A gente não faz rastreamento para fazer diagnóstico de corrimento, de leucorreia, né? E nem para dispensar uma receita de anticoncepcional. A gente faz o citopatológico para diminuir mortalidade por câncer de colo e de mama. E o que a gente quer é diminuir mortalidade. Para isso, a gente precisa ampliar a nossa cobertura. A nossa cobertura é muito pequena. O nosso trabalho não é pequeno, a gente trabalha bastante, a gente faz bastante procedimento, mas a cobertura é pequena, tá? Porque a gente faz muito nas mesmas mulheres. E tem um grande contingente de mulheres que nunca fazem. E essas, infelizmente, estão morrendo. Então, o que eu quero mais chamar a atenção aqui mesmo é para vocês depois olharem aqueles gráficos, olharem aqueles relatórios do Siscam. Vocês mesmos podem tirar esses relatórios dos seus municípios e olhar esses dados, assim, como é que está a cobertura no meu município? Será que a gente está conseguindo abranger toda a população ou a gente está fazendo sempre nas mesmas, né? Então é com isso que eu queria finalizar, agradecer a paciência, agradecer a presença de vocês e qualquer dúvida, qualquer dúvida pode entrar em contato, ok? Obrigada.